Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Derma Short, sua atualização rápida na dermatologia veterinária. Eu sou a Aline Santana e hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma novidade e atualização da Dermato com vocês. Como vocês já viram aí no título, hoje eu vou falar sobre resistência antifúngica na dermatologia veterinária, mais precisamente resistência antifúngica em cães com otite externa por malacésia. Essa foi uma pesquisa, um artigo publicado super recente na Veterinary Dermatology, agora, dia 19 de março de 2026. Então, é realmente uma atualização, uma novidade. E tão logo que eu li, eu já quis gravar e compartilhar aqui, porque eu acho que é um assunto de extrema relevância e vale o nosso alerta e atualização, e eu vou explicar por que esse assunto é tão relevante. Então, ele foi, como eu disse, publicado agora, super recente na Dermatology, foi uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos por pesquisadores da Universidade de Illinois, e eles contam o seguinte, que as otites externas, elas são extremamente frequentes na rotina dermatológica, principalmente quando a gente fala de cães alérgicos e cães atópicos, em que as otites de repetição, quer sejam fúngicas ou bacterianas, são realmente recorrentes. E eles contam que muitos casos de otite externa por malacésia tinha persistência ou não tinha resolução clínica. Então era aquele caso que se prolongava, que não se resolvia, e eles começaram então a pensar que poderia estar acontecendo um possível desenvolvimento de resistência, que explicaria esse problema na resolução clínica. E aí, para investigar se estava acontecendo realmente essa resistência, eles fazem esse estudo para investigar a suscetibilidade aos agentes antifúngicos. Então, como que eles desenham o estudo? Eles selecionaram 11 cães, colocaram alguns critérios de inclusão para poder colocar esses cães dentro da pesquisa. Então, eram cães de diversas raças, de diversas idades, macho, fêmea, e que tinham um diagnóstico clínico de otite externa e com confirmação em lâmina, em análise citológica, de que era uma levedura, de que era a malacésia. Além disso, eles graduavam esse grau de otite, dentro da pesquisa tem um score que a gente chama de OTIS 3, que é um score que ele te gradua, isso é mais usado na pesquisa, na verdade, baseado na quantidade de eritema, de edema, de ulceração, erosão, se tem ou não tem exudato, eles graduam. Eles fizeram uma graduação, para poder enquadrar esses pacientes e homogeneizar a amostra, e nesse caso, o score que eles recebiam, que esses 11 pacientes recebiam, é um score compatível com uma otite externa moderada a grave. E, claro, como eu já disse, a avaliação citológica tinha que ser compatível com a malacésia. Não só a clínica de firmar a otite externa, mas também ter a confirmação que era uma levedura, de que era malacésia. Aí, uma vez que eles fizeram essa inclusão desses pacientes, eles começaram a coletar a amostra por swab estéreo, Então, inseriram um swab ali no conduto auditivo, dos dois condutos, direito e esquerdo, coletou esse material, plaqueou em agar. Então, usaram 2 agars que são super corriqueiros na micologia, que é o agar saburro, que é um agar utilizado para muitos fungos, e aqui só uma lembrança. A malacésia, normalmente, é um agente dependente de lipídio para ela crescer, mas a Pachydermatis, a malacésia Pachydermatis, ela não é estritamente dependente de lipídio. Por que eu estou falando isso? Porque o agar saburro serve para a malacésia Pachydermatis, mas se eles fossem estudar outras malacésias, como a furfur ou a globosa, teria que ser um meio acrescido com lipídios, tá? Então, só uma lembrança aqui dos meios de cultura. Fizeram agar saburro, fizeram agar batata, destrose batata, que é um agar muito rico para realmente produzir esse crescimento fúngico. Uma vez que o fungo cresceu, que essa colônia cresceu, uma colônia pura de malacésia, eles fizeram então o PCR para poder amplificar esse material genético. Depois do PCR, fizeram sequenciamento genético, fizeram uma análise filogenética, fizeram um teste de suscetibilidade antifúngica e também fizeram uma avaliação de um gene que é super importante quando a gente fala de resistência antifúngica na dermato, que é o gene ERG11 ou ERG11, que é um gene que codifica uma enzima que ela está envolvida ali no alvo do agente azólico, dos antifúngicos azólicos como um todo, que no caso aqui eles estavam investigando principalmente o miconazol. Então, assim, fizeram um monte de análise microbiológica, eu acho que foi um estudo muito bem desenhado, robusto, são análises extremamente completas,
E por que eu estou falando tudo isso? Eu não vou contar detalhes dessas análises, mas só para mostrar, porque quando a gente lê um estudo robusto, com uma metodologia robusta, os resultados e as conclusões são fortes, né? Então, se a gente lê um estudo que não tem análise robusta, esquece. É difícil você conseguir ter credibilidade. Normalmente, né, o crivo da Veterinary Dermatology é bem alto, né? Para publicar lá, eu não sei se vocês conheciam esse dado, de a cada 10 estudos que se mandam para lá, só 5 são aprovados, né? Então, a taxa de aprovação é 50%. Né, para ver que, para entrar na Veterinary Dermatology, tem que passar por um crivo grande, revisão, editores, enfim. Então, aqui só contando os bastidores das pesquisas, por isso que eu escolho tantos artigos da Veterinary Dermatology, porque além de ser uma revista da nossa área, ela tem muita credibilidade, né, o processo editorial é muito bom. Enfim, fizeram análises extremamente robustas, o que dá para a gente pegar conclusões robustas. E aí, o que eles encontraram? Quais foram os principais resultados e o que eles discutem a partir desses resultados. Depois que eles fizeram o sequenciamento dessas amostras clínicas e fizeram análise filogenética, eles viram que as cepas da malacésia, elas eram subdivididas em clados diferentes ou em linhagens genéticas diferentes. Então, era a mesma espécie, que é a Malacésia pachydermatis, só que ela tinha divisões, linhagens genéticas distintas. E qual que é a importância de saber isso, desses clados, né, ou dessas linhagens genéticas? Que isso está começando a ser estudado agora. Mas, a depender do clado, ela pode ter mais ou menos suscetibilidade. Então, às vezes, não é só a espécie. A espécie é igual para todo mundo. Agora, tem essa diferença genética que pode influenciar na resposta ao tratamento. Isso que está sendo estudado, né? Foi essa publicação nesse sentido. Então, viram que tinham 3 clados diferentes de Malacésia pachydermatis. Viram que vários isolados clínicos apresentavam suscetibilidade reduzida ao miconazol. Então, uma baixa resposta ao miconazol, quando fizeram os testes de suscetibilidade in vitro. Como tem um grande problema hoje, que eles até discutem isso no artigo, que muitos desses testes in vitro para verificar suscetibilidade e resistência, eles não são totalmente padronizados para malacésia. Não tem os pontos de corte bem definidos, enfim. Então, assim, formalmente é até difícil de dizer resistência ou não é, porque qual que é o ponto de corte? Então, tem um pouco de dúvida ainda nessa padronização, por isso que eles usam muito o termo suscetibilidade reduzida. Mas, assim, por mais que não consiga exatamente dizer se é uma resistência ou não é uma resistência in vitro por conta dessa ausência do ponto de corte, do ponto de vista de resposta clínica, ou falta de resposta, na verdade, a gente pode sim considerar um quadro de resistência. Então, assim, eles falam sobre isso, sobre muitas desses isolados tiveram suscetibilidade reduzida e tem vários níveis, né, de suscetibilidade, mas de maneira geral, muitos desses isolados não responderam bem, assim, trocando em miúdos, né, não responderam bem ao miconazol. Nos testes in vitro, não tiveram boas respostas, ou seja, eles já criaram mecanismos de resistência. Que mais que eles colocaram? Muitos desses isolados onde foi encontrado alto nível de resistência, ou melhor dizendo, alto nível de suscetibilidade reduzida, eram cães que já tinham um histórico de uso prévio de azol, principalmente miconazol. Então, eram cães que já estavam usando recorrentemente, não sei se existe essa palavra, mas estavam usando com recorrência o azol, o miconazol de via tópica autológica. Então, assim, de novo, quando eles viram essas amostras clínicas que não tinham boa resposta in vitro, eles viram que puxaram no histórico do paciente e viu que já era um paciente que já usava produto autológico com muita recorrência. E o que eles concluem com isso? Que às vezes essa exposição subsequente, ela pode contribuir para o fenômeno de baixa de suscetibilidade ou de resistência. Uma outra coisa que eles viram que eu achei assim muito curioso é que o mesmo cão, como eles coletaram no conduto auditivo direito e do conduto auditivo esquerdo separado, eles viram que alguns cães, eles podem ter diferentes clados, um mesmo cão. Aquelas subdivisões genéticas que eu falei, podem estar presentes no mesmo paciente. Então, esse é um dado, assim, alarmante, num certo sentido, né? E aí, o que eles concluem?
que falta esse ponto de corte, né? Isso é uma coisa que carece na dermatologia ainda, essa melhor padronização dos testes in vitro para poder fazer uma interpretação mais fidedigna, mas ainda assim eles já viram um fato consumado, que a suscetibilidade está reduzida. E isso quer dizer que a gente já está vendo problema na prática clínica, de suscetibilidade reduzida na prática clínica. E aí eles falam muito sobre o uso racional de antifúngicos para evitar que tenha uma resistência ampla e para que a gente ainda continue tendo opções terapêuticas, né? Então fazer o uso racional e fazer um monitoramento, principalmente desses casos em que não tem resposta ou casos que não tem boa resposta, para poder fazer um monitoramento e acompanhamento mais próximo desses pacientes. E, na verdade, aí vem a grande discussão, né? O que é o uso racional de antifúngicos? Isso é um tema super novo na dermatologia veterinária e em 2023, já tem um tempinho, em 2023, eu e um colega meu, a gente escreveu um artigo lá para Veterinary Dermatology em que a gente fala exatamente isso. E olha, eu tô lembrando, de 2023, já faz um tempo, em que a gente já alertava para esses casos de resistência antifúngica na dermatologia veterinária. A gente já tinha um pouco de evidência, elas eram escassas ainda na época, mas a gente já estava levantando esse alerta, né? O nome do nosso artigo é Resistência a Antifúngicos na Dermatologia Veterinária, um desafio clínico no horizonte. E a gente conta nesse nosso artigo, a gente faz um compilado de algumas referências, se eu não me engano eram 13 ou 16 referências já publicadas de casos de resistência a antifúngico. A Malacésia, a Microsporum canis, Trichophyton, Sporotrix, já estava reportado na literatura. A gente compila tudo isso, vê quais são os principais mecanismos de resistência relatados e escreve alertando a comunidade que isso já estava acontecendo, de novo, em 2023 a gente compilou isso. E que era importante, desde então, a gente já tomar cuidado, né, fazer o uso racional dos antifúngicos para não ter resistência, que nem a gente já vê, infelizmente, no caso dos antibióticos. Mas ainda a gente carece muito de estudo, né, porque os pontos de corte não estão bem definidos. Qual que é uma boa prática no uso racional de antifúngico? Porque, por exemplo, no uso racional de antibióticos para piodermite, já tem os guidelines. Inclusive um guideline super recente, de 2025, que ele diz quando que a gente deve ou não deve usar o antibiótico oral, quais são os antibióticos de primeira escolha, como que a gente deve proceder com o diagnóstico, que no caso da piodermite, por exemplo, é imprescindível fazer a citologia. No caso da piodermite, se reserva os antibióticos orais para casos de piodermites profundas ou piodermites superficiais que não respondem à terapia tópica. Então, tem uma instrução. Para o caso de resistência antifúngica, ainda não tem. Mas, nesse caso desse paper, desses autores, eles colocam o uso racional, mas não escrevem muito mais sobre isso. No nosso paper, a gente escreveu um pouco melhor, porque era específico sobre resistência antifúngica, e o que a gente coloca, já que não tem guideline ainda sobre resistência antifúngica na dermato, a gente coloca princípios gerais. Quais são os princípios gerais de um uso racional de antifúngico? Eu acho que, primeira coisa, a gente fazer o diagnóstico correto, né? Então, por exemplo, isso para qualquer fungo, seja, por exemplo, para Malacésia, seja para dermatófito, seja para Sporotrix, para esporotricose, fazer o diagnóstico correto, utilizar os meios corretos. Então, só dando um exemplo aqui de um uso racional de antifúngico, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, num quadro de dermatofitose, a gente tem a suspeita clínica, tem lá a sugestão clínica de dermatofitose, a gente tem a suspeita. Só fazer a lâmpada de Wood, que eu vejo que infelizmente alguns colegas param por aí, acendeu a Wood, é dermatófito. Não é bem assim, porque pode ter um falso positivo. Então, assim, eu acho que é importante a gente utilizar os meios clássicos de diagnóstico para se assegurar do diagnóstico, porque se a gente não tiver um diagnóstico firmado, isso pode comprometer o tratamento, pode estar usando antifúngico sem necessidade. Enfim, o que mais que a gente pode fazer? Uso de doses corretas, né? A gente tem que seguir as doses que já estão reportadas na literatura, pelo menos é o que a gente tem até agora.
Talvez tenha atualizações, mas quais são as doses que já estão publicadas? Seguir as doses protocoladas. Outra coisa importante também, buscar a adesão do tutor ao tratamento. Então, a questão da educação, né, da conversa com o tutor é super importante, porque se o tutor ele para o tratamento antes do tempo, se ele não faz certo, se ele esquece, isso pode, a longo prazo, comprometer a eficácia dos agentes antifúngicos, quer sejam orais, quer sejam tópicos, otológicos, enfim. Outra coisa importante também, isso eu estou falando assim, antes da gente pensar na resistência propriamente dita. Eu estou falando de uso racional. Porque a questão da resistência vai ter que ver como que é a resistência in vitro, enfim. Outro ponto de uso racional de antifúngicos. Buscar qual que é a causa de base. Por exemplo, nos quadros de otite externa por malacésia, normalmente elas são secundárias. E normalmente, em cães, muitos quadros de otite externa por malacésia são secundários à dermatite atópica canina. Então, a gente tem que buscar qual que é o diagnóstico. E no caso, por exemplo, do cão atópico, controlar a causa de base, controlar esse cão, né? Eu sei que às vezes é difícil, ele pode ter os flares, né? Ele pode ter as crises alérgicas, mas buscar manter esse cão sob controle para que ele não tenha as otites de repetição. E a gente tem que usar antifúngico de novo, e infelizmente vai chegar uma hora que muitos desses clássicos antifúngicos vão parar de fazer efeito. E a gente já não tem tantas opções, né? Porque quando a gente compara antifúngico com antibiótico, a gente tem muito mais possibilidade de antibiótico do que antifúngico ainda. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Verificar a dose, buscar a adesão do tutor frente ao tratamento, o diagnóstico correto, controlar a causa de base. E aí, a questão dos testes in vitro, aí cabe discussão, né? Que aí não tem exatamente para o caso da malacésia, não tem padronização ainda, como eu já falei. E a gente vai ter que realmente aguardar aí as próximas instruções e ver se sai mais algum trabalho, alguma orientação para a gente nesse sentido. Porque, como eu disse, esse trabalho que foi publicado agora na Dermatology, ele começa a mostrar quais são os principais genes envolvidos, esses clados. Então, acho que foi uma atualização super importante que acende esse alerta para a gente, né? Da gente fazer o uso racional dos antifúngicos e ficar sempre atento aí às próximas atualizações e às próximas instruções. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição a referência desse trabalho. Vou deixar também a referência do trabalho com meu colega que eu publiquei sobre resistência antifúngica especificamente. E também aqui, para quem não ouviu ainda, tem um episódio que eu falo sobre emergência e reemergência de fungos na dermatologia veterinária, que é um assunto que tem tudo a ver com resistência antifúngica, e se você não ouviu, vale a pena você ouvir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, um abraço e até a próxima!